Max Weber. Uma breve biografia. Maximilian Karl Emil Weber, mais conhecido como Max Weber, nasceu em 21 de abril de 1864, em Erfurt, no então Império Alemão, e faleceu em 14 de junho de 1920, em Munique. Reconhecido como um dos fundadores da sociologia moderna e um dos grandes teóricos das ciências sociais, Weber ocupa a posição central, ao lado de Karl Marx e Émile Durkheim. Sua obra abrange reflexões sobre economia, política, religião, metodologia científica e os dilemas da modernidade, fazendo dele uma figura incontornável para a compreensão do mundo contemporâneo. Max Weber nasceu em uma família de classe média alta, culta e politicamente ativa. Seu pai, Max Weber Sr., era jurista e político liberal, membro do parlamento prussiano. Era um homem de convívio social intenso, pragmático, adepto de uma vida burguesa confortável e com forte interesse em política e economia. Sua mãe, Helene Fallenstein Weber, por outro lado, era profundamente religiosa, de orientação calvinista, e trazia consigo uma vida moral austera, orientada pela disciplina e pela espiritualidade. Esse contraste entre o racionalismo político do pai e a ética religiosa da mãe teve grande impacto sobre a formação de Weber, dividindo-o entre duas visões de mundo distintas. De um lado, a esfera prática política e mundana, de outro, a esfera ética religiosa e moral. Essa tensão acompanharia toda a sua vida intelectual, refletindo-se em sua obra, marcada pela busca de compreender como valores, ética e racionalidade moldam as estruturas sociais. Desde cedo, Weber revelou talento para os estudos. Na infância, lia obras de Homero, Cícero e Aristóteles, bem como textos históricos e filosóficos, denotando um interesse precoce por filosofia e história. Ingressou na Universidade de Heidelberg para estudar direito, mas seu interesse não se restringia à área jurídica. Mergulhou em história, economia, filosofia, teologia e ciências políticas. Frequentou também as universidades de Berlim e Göttingen. Seu doutorado, concluído em 1889, tratou da história das sociedades comerciais na Idade Média, conectando direito e economia. Em seguida, realizou a habilitação requisito para a docência universitária, com estudo sobre a história agrária de Roma. Esses trabalhos iniciais já apontavam para seu estilo de investigação interdisciplinar, histórico e atento às relações entre economia, direito e sociedade. Na década de 1890, Weber conquistou destaque como jovem professor de Direito e Economia em universidades alemãs. Lecionou em Berlim, Freiburg e Heidelberg, adquirindo reputação de professor brilhante, rigoroso e inovador. Seu ensino unia erudição histórica com análise das instituições contemporâneas. No entanto, em 1897, após a morte de seu pai, Weber sofreu uma grave crise psicológica. Passou a sofrer de insônia, depressão profunda e exaustão nervosa. Essa crise o afastou por anos da docência e da produção acadêmica formal. Retirou-se da vida pública, interrompendo seu trabalho universitário. Embora devastador em termos pessoais, essa fase também foi decisiva. Foi um período de intensa reflexão, em que Weber se dedicou a leituras filosóficas e religiosas que marcariam suas obras posteriores. Seu retorno, no início do século XX, seria acompanhado de uma virada intelectual. Weber passaria a se dedicar mais à sociologia, à economia política e à análise das religiões, consolidando-se como pensador de amplitude universal. Em 1893, Weber casou-se com Marianne Weber, intelectual de destaque, feminista, socióloga e escritora. Marianne não foi apenas esposa, mas também parceira intelectual, participando de debates, incentivando os estudos do marido e, sobretudo, preservando sua obra após sua morte. Muitos dos escritos de Weber foram publicados postumamente graças ao trabalho de Marianne, que editou e organizou manuscritos inacabados, como a monumental obra Economia e Sociedade. Sem ela, muito do legado weberiano teria se perdido. Além disso, Marianne Weber tornou-se uma das primeiras teóricas feministas da Alemanha, ampliando o círculo de influência do casal no pensamento social europeu. Uma das maiores contribuições de Weber foi sua metodologia sociológica, que buscava superar reducionismos, tanto do positivismo quanto do materialismo histórico. Para Weber, o objeto da sociologia não era explicar os fenômenos sociais apenas por meio de leis gerais, mas compreender o sentido que os indivíduos atribuem às suas ações. Essa orientação ficou conhecida como sociologia compreensiva. O conceito central é o de ação social, uma conduta humana dotada de sentido subjetivo e orientada em relação a outros. Weber classificou as ações sociais em 4 tipos ideais. 1. Racional com relação a fins, quando o indivíduo age calculando meios adequados para alcançar objetivos. 2. Racional com relação a valores,
quando a ação é guiada por convicções éticas, religiosas ou estéticas. 3. Afetiva, quando orientada por emoções e sentimentos. 4. Tradicional, quando determinada por costumes e hábitos arraigados. Outro conceito fundamental é o de tipo ideal. Para Weber, os tipos ideais são modelos analíticos criados pelo cientista para organizar a realidade social. Não existem de forma pura, mas servem como instrumentos de comparação e compreensão. Exemplos: o tipo ideal de burocracia, de capitalismo racional ou de ética cética protestante. Por fim, Weber defendia a neutralidade valorativa. O cientista social, dizia ele, não deve deixar que suas preferências morais determinem os resultados da pesquisa. Contudo, reconhecia que a escolha do objeto de estudo sempre é influenciada por valores. Publicada em 1905, essa obra se tornou o texto mais famoso de Weber. Nela, ele buscou explicar por que o capitalismo moderno floresceu primeiramente em sociedades de tradição protestante e não em contextos católicos ou orientais. Weber analisou especialmente o calvinismo, com sua doutrina da predestinação, a crença de que Deus já havia determinado quem seria salvo e quem seria condenado. Essa ideia gerava angústia e incerteza nos fiéis, que passaram a buscar sinais de sua salvação na vida prática. O resultado foi o surgimento de uma ética de disciplina, trabalho árduo, ascese e racionalização da vida cotidiana. O sucesso econômico passou a ser interpretado como indício de bênção divina. Assim, segundo Weber, a ética protestante não criou o capitalismo, mas contribuiu para formar um espírito capitalista, uma mentalidade voltada para a acumulação racional de riqueza, reinvestimento e cálculo econômico. Esse argumento rompeu com visões puramente materialistas como a de Marx, e destacou a importância da cultura e da religião na formação de sistemas econômicos. Para Weber, o traço distintivo da modernidade é o processo de racionalização, a crescente organização da vida social segundo critérios de cálculo, eficiência e previsibilidade. A racionalização manifesta-se em diferentes esferas. Na economia, através do capitalismo racional, baseado no cálculo contábil, na separação entre negócios e família, e na busca pelo lucro sistemático. Na política, pelo Estado moderno que se organiza burocraticamente, com leis impessoais e monopólio da violência legítima. Na religião, pelo desencantamento do mundo e a substituição de explicações mágicas por explicações racionais. Esse processo, embora gerador de progresso técnico e organizacional, também traz consequências negativas. Weber advertiu para o perigo da gaiola de ferro, uma sociedade aprisionada pela burocracia, pela racionalidade instrumental e pela perda de liberdade individual. Um dos pontos altos de sua obra é a tipologia das formas de dominação legítima. Para Weber, todo poder precisa de legitimidade para se manter. Ele identificou 3 tipos ideais de dominação. 1. Tradicional, fundamentada na crença nos costumes antigos e na autoridade herdada. Exemplo: monarquias tradicionais e patriarcado. 2. Carismática, baseada no carisma de um líder considerado extraordinário com poderes quase sagrados. Exemplo: profetas, líderes revolucionários. 3. Legal racional, fundada em normas impessoais, leis e burocracias. Exemplo: o Estado moderno. Esse esquema permitiu compreender diferentes formas de autoridade ao longo da história e ainda é utilizado na análise de regimes políticos. Weber dedicou extensa análise à burocracia, entendida como forma de organização típica da modernidade. Segundo ele, a burocracia é caracterizada por regras claras e formais, hierarquia de cargos, impessoalidade nas relações, competência técnica e especialização, e registro documental das atividades. Para Weber, a burocracia era extremamente eficiente, indispensável para sociedades complexas. No entanto, alertava para seus perigos: rigidez, desumanização e formalismo excessivo. O indivíduo poderia se tornar prisioneiro da máquina burocrática. Novamente a imagem da gaiola de ferro. Em 1919, Weber proferiu sua célebre Conferência à Política como Vocação. Nela, definiu o Estado como a instituição que detém o monopólio legítimo da violência física em um território. Essa definição se tornou uma das mais influentes da ciência política. Weber também refletiu sobre a ética do político. Diferenciou entre ética da convicção, agir de acordo com princípios, sem considerar as consequências; ética da responsabilidade, agir considerando os efeitos concretos das decisões. O verdadeiro líder político, segundo Weber, deveria equilibrar ambas, mas sem nunca perder o senso de responsabilidade diante da realidade. Além do protestantismo, Weber analisou outras tradições religiosas, como o confucionismo, o taoísmo, o hinduísmo
o budismo e o judaísmo. Seu objetivo era compreender como diferentes sistemas de crença moldaram atitudes econômicas e sociais. Sua conclusão foi que apenas o cristianismo ocidental, em especial o protestantismo ascético, desenvolveu uma ética propícia ao capitalismo racional moderno. As religiões orientais, segundo ele, tenderam a reforçar tradições e estruturas que limitavam a racionalização econômica. Embora divergentes, suas obras dialogam entre si. Weber reconhecia a importância da economia com influência marxista, mas recusava o determinismo econômico. Após a Primeira Guerra Mundial, Weber envolveu-se ativamente na política. Foi conselheiro na redação da Constituição de Weimar, que estabeleceu a República Alemã após a queda do Império. Também participou como delegado nas negociações do Tratado de Versalhes. Apesar de não ser político de carreira, Weber era um observador atento da vida pública e acreditava na necessidade de lideranças responsáveis, capazes de enfrentar a irracionalidade da política com racionalidade e ética. Em 1919, assumiu uma cátedra em Munique. No entanto, pouco tempo depois foi vítima de pneumonia, falecendo em 14 de junho de 1920, aos 56 anos, em meio à epidemia de gripe. O legado de Weber é imenso. Seus conceitos permanecem fundamentais em várias áreas: sociologia, ação social, burocracia, tipos de dominação e racionalização, ciência política, definição do Estado, ética da responsabilidade e análise da liderança carismática, economia, estudo do capitalismo e influência da ética cultural, metodologia científica, tipos ideais e neutralidade valorativa. A visão de Weber sobre a racionalização continua atual. A sociedade contemporânea, marcada por burocracias estatais, grandes corporações e tecnocracias, parece confirmar tanto as promessas de eficiência quanto os perigos da desumanização previstos por ele. Max Weber foi um pensador que buscou compreender as forças profundas que moldaram a modernidade: o capitalismo, o Estado, a religião, a burocracia e a racionalidade. Sua vida, marcada por tensões entre ética e política, entre racionalidade e espiritualidade, refletiu-se em uma obra densa, multifacetada e duradoura. Mais de um século após sua morte, Weber continua sendo leitura obrigatória para quem deseja entender o mundo moderno. Sua advertência sobre a gaiola de ferro da racionalidade burocrática permanece como alerta sobre os limites da modernidade e sobre a necessidade de conciliar eficiência com humanidade, racionalidade com liberdade e ciência com responsabilidade. Assim se encerra esta breve biografia de Max Weber.